Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DECO Proteste, que lhe traz, sempre que possível, algumas dicas de poupança. Hoje eu digo mesmo sempre que possível, Susana Santos é a nossa especialista em saúde. Nós hoje vamos falar sobre medicamentos. Gostávamos todos de poder poupar muito em medicamentos, aliás, gostávamos até de não ter que gastar dinheiro algum com medicamentos, mas o que é facto, Susana, é que os portugueses gastam ainda muito dinheiro em medicamentos. Eu tenho aqui dados que me dizem que Portugal é o terceiro país da OCDE em que as famílias mais gastam com a saúde. E isto leva muitas famílias, às vezes sem grandes possibilidades financeiras, a gastarem grande parte do seu rendimento nas farmácias. É lá que os portugueses mais gastam em saúde. Realmente a farmácia também é um sítio onde as famílias deixam grande parte do seu orçamento que é alocado à saúde. Mas existem algumas formas de poupar e também é por isso que estamos aqui. É por isso que vamos aqui falar. Nós temos os dados oficiais que nos dizem que é sobretudo a partir dos 45 anos, no final não é assim não é preciso esperar pela terceira idade para gastarmos dinheiro, tanto dinheiro em farmácia como se pensa, não é só quando chegamos a velhinhos, esse mito que às vezes cultivamos, mas não, a partir dos 45 anos dizem os dados que é quando se começa a gastar mais dinheiro em farmácia e depois obviamente sim na faixa dos 65 para a frente, aí sim muitas despesas. Nós temos um assunto que é premente quando falamos em despesas com medicamentos na farmácia, que é o tema dos genéricos. Já há muitos anos que temos medicamentos genéricos, não há para todos, não é, Susana? Não há para todos. Não, nem todos os medicamentos têm genérico. Nem todos os medicamentos têm genérico, mas temos ainda muitos portugueses com desconfiança em relação a estes medicamentos ou não? Temos. Os dados são um pouco contraditórios. Se por um lado o português, quando é questionado, responde que confia nos genéricos, depois os dados, quando olhamos para o mercado, a percentagem de medicamentos vendidos genéricos não tem aumentado assim tanto. Ou seja, continuam a estar nos top dos medicamentos mais vendidos, os medicamentos de marca, inclusive aqueles que têm como alternativa o seu genérico. O que significa que quando chega à farmácia, muitos acabam por optar ainda pelo medicamento de marca, acabando por não ter uma poupança substancial na sua fatura, porque os genéricos efetivamente trazem uma grande poupança naquilo que é o valor final depois a pagar pelos medicamentos. E há razões para esta desconfiança? Nós não conseguimos perceber ao certo quais é que são os motivos que levam as pessoas a optar pelo medicamento de marca em vez do genérico. Pode ser uma recomendação feita pelo médico, pode ser por algum amigo, familiar, os pares são sempre também bastante influentes naquilo que é a tomada de decisão, mas não temos um motivo específico para justificar o porquê que ainda muita gente opta pelo medicamento de marca em vez do genérico. E na verdade recomendamos que o façam, que optem pelo genérico, porque eles são de facto uma boa opção. Exatamente, o medicamento genérico é igual ao medicamento de marca naquilo que toca à substância ativa, naquilo que tem o seu efeito terapêutico, digamos assim. Vai ter a mesma forma farmacêutica, se é um comprimido, se é um xarope, vai ter o mesmo número de comprimidos e do nível da biodisponibilidade, ou seja, do nível do efeito terapêutico vai ser igual. A única coisa que pode alterar é o nível dos excipientes. E o que é que são os excipientes? Pois, explica-me tudo. Os excipientes são tudo o resto que não faz nada. Digamos assim, o comprimido é composto, imaginemos um paracetamol, que é um Benuron, a substância ativa é o paracetamol, e depois existem outros ingredientes para formar o comprimido que não têm um efeito terapêutico. E é isso que pode ser um pouco diferente entre os medicamentos genéricos e o medicamento de marca. Mas o efeito em si será igual. Por isso não existem motivos para desconfiar ou para considerar que não vai ter o mesmo efeito utilizando um medicamento genérico. Ok, então o efeito terapêutico, aquele efeito que se deseja com a toma do medicamento, vai ser igual. Muito bem. Então, e temos depois um preço mais barato, sempre mais barato que o genérico? O genérico não vai ser sempre mais barato que o medicamento de marca. Apesar de haver, no início, quando os genéricos surgiram, isso acontecia sempre. Com a evolução do mercado, nós hoje em dia temos grupos homogéneos. E o grupo homogéneo basicamente são medicamentos, é composto por todos os medicamentos com a mesma substância ativa, a mesma forma farmacêutica e a mesma forma de administração. E todos estes medicamentos que podem ser substituídos entre eles, com o evoluir do mercado, os genéricos deixaram de ser sempre os mais baratos, porque houve diminuição do preço do medicamento de marca e o mercado vai evoluindo. Exato. E por causa disso, nem sempre pedir apenas o genérico significa que vai ter uma poupança. Ou seja, a comparticipação hoje em dia não é feita diretamente sobre o preço do medicamento que nós escolhemos. É feita sobre o preço dos 5 mais baratos deste grupo homogéneo.
Susana, se já me perdeu. trazes informações muito complicadas de acompanhar. Portanto, estamos a falar de um grupo de 5 medicamentos. Mais ou mais, até pode ser 2 ou 3. Estamos a falar de um grupo de medicamentos que são substituíveis entre si. Certo. Vamos dizer assim. Pronto. E para eu fazer a comparticipação de todos esses medicamentos, eu faço um preço de referência, que é composto pela média dos 5 mais baratos desse grupo. Muito bem. Então, vou passar para um exemplo prático, se é mais fácil. Ajuda-me. Eu vou comprar um medicamento que custa 10 euros, Certo. que tem genéricos. Por isso faz parte de um grupo Vários homogéneo. genéricos, é isso? Vários. Porque há medicamentos que podem ter mais do que um genérico. Exatamente, vários até. Então o medicamento custa 10 euros e é comparticipado em 90%. Sim. Essa comparticipação de 90% não é aplicada diretamente nos 10 euros. Então. É aplicado nesse tal preço de referência, que são os 5 mais baratos do grupo homogéneo que ele faz parte. Agora, imaginemos que o preço de referência é 5 euros. Ok. Então é 90%. Desses 5 euros são 4,5 euros. Exato. E é esses 4,5 euros que eu vou retirar aos 10 euros do preço do medicamento que eu escolhi. Então, ao bolso de quem compra, vai pagar os 6,50 euros. Os 5,5 euros. 5,5 euros, exatamente. Que sobram. Sim. E não 1 euro que seria o que pagaria se a comparticipação fosse feita em cima, diretamente, do preço do medicamento. Então, para isso é que há uma informação que vem sempre nos guias na guia de tratamento. No guia de tratamento vem sempre, quando existem genéricos, a dizer, agora eu tenho que vir aqui, custa-lhe no máximo X euros. Este medicamento custa-lhe... Sim, a não ser que opte por um medicamento mais caro. Este valor aqui apresentado é o valor do quinto mais caro deste grupo, dos 5 mais baratos. Então quer dizer que ainda é possível encontrar mais barato do que esse máximo que vem aí. Exatamente. Referido, este valor que vem aqui referido pode até nem pagar este valor. Pode pagar menos, mas também pode pagar mais se optar por medicamentos mais caros do que esses 5 mais baratos. Por isso é que é importante hoje em dia não pedir apenas o genérico, mas pedir o genérico mais barato. Okay. E aí usufruir do máximo, do valor absoluto da comparticipação. Então essa é que é a principal dica que fica desta conversa, porque é ótimo que tu tenhas explicado todas essas fórmulas de calcular o preço, mas para a generalidade dos consumidores que vai à farmácia, o que há a reter é que tem que pedir o genérico mais barato para aquele medicamento, confirmando que é de facto o medicamento mais barato disponível para aquela... Sim, pode ser um dos 5 mais baratos para usufruir do máximo da comparticipação, ou seja, idealmente será um valor até àquele que é indicado no guia de tratamento. Agora, temos muitas vezes o caso de não existir o mais barato e assistir outro a seguir. O segundo, sim. Temos que falar que há muitos medicamentos que estão esgotados hoje em dia em muitas farmácias e nem sempre há na hora que se lá vai. E, portanto, muitas vezes a opção é ou esperar pela encomenda e que ele venha no dia seguinte, ou daí a uns dias, ou optar por um ou outro medicamento que não seja tão barato. Muitos portugueses vão ser confrontados com esta realidade, não é? Claro. De acordo com a lei, as farmácias têm que ter 3 dos 5 mais baratos disponíveis. Mas tal como estavas a dizer, existem estas dificuldades de acesso, disponibilidade, de rupturas de estoque. Por vezes pode não compensar esperar do primeiro para o segundo mais barato, pode não ter uma poupança significativa. Podem ser cêntimos que... Podem ser apenas cêntimos. Agora, imaginando que há aqui uma poupança significativa, até 1 euro ou até mais, existem diferenças de preço que podem ir até 10 euros. Então, se calhar justifica, e obviamente não comprometendo do ponto de vista clínico, se for necessário já... Logo, exato, não vamos estar a considerar por causa de alguns euros. Mas se não comprometer do ponto de vista clínico, obviamente que será uma boa opção encomendar e aguardar para ter alguma poupança nesse medicamento. Sim, porque há esta realidade que obriga de facto ou ir procurar a várias farmácias ou a procurar um dia em que já o estoque já tenha sido reposto. Depois temos aqui outras situações em que há comparticipação, digamos, tradicional, mesmo num medicamento que não tenha genérico, um medicamento de marca, também é possível obter comparticipação. Sim, os medicamentos quando são comparticipados, no caso de não terem um genérico, a comparticipação então aí é feita diretamente sobre o preço do próprio medicamento, ou seja, os tais 10 euros, aí os 90% serão retirados diretamente desse valor. E para isso basta que haja receita? Basta que haja receita, sim. Okay. E a própria receita também na guia de tratamento indica essa informação. Agora tenho que vir aqui novamente às minhas notas, que este medicamento custa-lhe no máximo X euros, ou seja, quando isto é referido, o utente ou o consumidor sabe que não existe uma alternativa àquele medicamento e a opção é mesmo pagar aquele valor. Muito bem.
Nesse caso, medicamentos com receita são medicamentos comparticipados. Nem todos os medicamentos prescritos são comparticipados. O Estado tem vários escalões de comparticipação e, de acordo com a sua importância terapêutica, são comparticipados ou não. Muito bem. E depois temos algumas doenças que têm regimes especiais de comparticipação. Exato. Antigamente chamavam-se regimes especiais, hoje em dia chamam-se regimes excepcionais de comparticipação. E que depende, pode ser doenças, pode ser grupos de doentes e que também pode depender de quem é o prescritor. Ou seja, há algumas situações em que tem de ser um médico de especialidade, um especialista, a fazer a prescrição. Alguns exemplos são o lúpus, que é uma doença autoimune, e que os doentes de lúpus têm direito à comparticipação a 100% dos medicamentos prescritos, desde que esteja escrito na prescrição a portaria referente ou o decreto-lei. Também temos o caso do Alzheimer, que alguns medicamentos têm uma comparticipação de 37%, se não for mas têm que ser prescritos por um neurologista ou por um psiquiatra. Okay. E também aqui fazer a tal menção de qual é a respectiva portaria. E existem mais exemplos, desde, eu tenho aqui infertilidade, psoríase, ou seja, existem várias situações. E aí é independente da condição financeira das pessoas, não estamos a falar de pessoas só com baixos rendimentos, nem estamos a falar de nenhuma idade em especial. Não, tem mesmo... A comparticipação está associada à doença. À doença, ao grupo de pessoas, ao tipo de tratamento, tem estes cuidados de serem ou prescritos por determinados médicos, por vezes não podem ser feitos pelo médico de família. No caso do Alzheimer, tem que ser mesmo por um médico psiquiatra ou neurologista. E têm que fazer referência na receita. Ou seja, se o médico prescrever, imagina que a pessoa tem psoríase, mas não põe qual é que é o decreto-lei associado a esta comparticipação, vai ter direito apenas à comparticipação normal do regime normal. Deixa-me já introduzir aqui um outro ponto que é importante, que não será relevante para todos os consumidores, mas que é para muitos, que tem a ver com a fatura com o número de contribuinte. A fatura com o número de contribuinte vai permitir fazer a dedução no IRS. Sim. No IRS do próximo ano estamos a falar de 15% das despesas de saúde, que são dedutíveis no IRS. Mas lá está, é preciso que a fatura tenha número de contribuinte e é preciso que o utente tenha feito retenção na fonte no ano anterior para poder ser recuperar esse dinheiro. É um dado mais ou menos conhecido, mas que convém sempre ser relembrado, porque pode fazer toda a diferença. Claro, deve pedir sempre com o número de contribuinte, independentemente de ser um medicamento prescrito ou não, inclusive os medicamentos de venda livre. Exatamente. Também são medicamentos, também podem ser vão ser incluídos automaticamente na dedução no IRS. Mas existem outros produtos de saúde que podem ser incluídos, inclusive não sendo medicamentos. Por exemplo, alguns cremes, que são produtos cosméticos para hidratação, certo, ou então protetores solares, que também são produtos cosméticos, se prescritos pelo médico, e inclusive estes produtos têm um IVA a 23%, podem também ser incluídos na dedução da saúde, fazendo depois a anexação associar a receita. Exatamente, à fatura. E existem mais produtos para a saúde oral, ou seja, muitos dos produtos que não sendo medicamentos e tendo IVA superior, ou seja, um IVA de 23%, quando tem uma prescrição podem ser também deduzidos no IRS. Exatamente. Convém lembrar, despesas de saúde, é preciso que exista uma prescrição de um médico, e estamos a falar das despesas com IVA de 23%, tem que haver uma prescrição de um médico e tem que haver um estabelecimento de saúde, sim, que pode ser uma farmácia, mas pode ser um supermercado, uma parafarmácia, desde que tenha um registro, um CAI de saúde, e aí sim poderão essas faturas ser deduzidas depois no IRS. Vamos aqui falar também de um outro ponto muito importante, e estamos num país muito envelhecido, com muitos idosos, e são provavelmente a faixa etária que mais despesas tem na farmácia, assim dizem os estudos, e temos aqui em Portugal alguns apoios para esta camada da população, nomeadamente para quem tem o complemento solidário para idosos. Como é que funciona, Susana? Ao nível do complemento solidário para idosos, existem vários benefícios também ao nível da saúde, ou seja, para além desse valor que eles recebem mensalmente, ao nível dos medicamentos, estes idosos têm direito a todos os medicamentos que são comparticipados e prescritos, ou seja, prescritos e comparticipados pelo Estado, têm direito a esses medicamentos de forma gratuita, independentemente de ser genérico, marca, e não precisam de fazer nada. A partir do momento que já recebem um complemento solidário para idosos, basta dirigirem-se à farmácia, como sempre fizeram, e com a sua receita fazer o levantamento dos medicamentos de forma gratuita,
porque o sistema nas farmácias já tem essa informação. Então, se o idoso for beneficiário do complemento solidário para idosos, não é preciso fazer nada, não é preciso registrar-se em lado nenhum. A partir do momento que já o recebe, começa a fazer o levantamento dos seus medicamentos, da sua Quer dizer prescrição. que chega à farmácia e a farmácia já lá tem a indicação Já lá tem a informação em que de quem são as pessoas que estão esta elegíveis, não é? é elegível e tem o benefício então de receber os medicamentos a 100%. É preciso ter atenção que são medicamentos apenas prescritos e que já sejam comparticipados, ou seja, se o medicamento for prescrito mas não tiver comparticipação pelo Estado, aí não passa a ser também gratuito por esta medida. Apenas os medicamentos comparticipados já comparticipados. Com receita ou sem receita? Com receita. Só com receita? Com receita. Esses são todos gratuitos? 100%, sim. Para os restantes medicamentos? Funciona da forma tradicional? Sim, pagam o valor do preço do medicamento, sim. Muito bem. E para quem não tem complemento solidário para idosos? Para os restantes idosos, que apoios é que estão disponíveis? Existe um regime especial de comparticipação dos medicamentos para pensionistas. Não é para todos os pensionistas, obviamente serão pensionistas que apenas tenham um rendimento anual inferior a 14 salários mínimos. Muito bem. Neste caso, existe uma majoração da comparticipação, ou seja, a comparticipação aumenta um pouco para alguns medicamentos, mas os pensionistas têm que dar conhecimento ao seu centro de saúde que tem apenas este rendimento. Então, ao contrário do que acontecia com o complemento solidário para idosos, que era automático, aqui não basta ir à farmácia. Todos os anos têm que comprovar este regime junto do seu centro de saúde. Tem que apresentar o comprovativo de rendimentos. Exatamente, para mostrar a comprovar que está inferior a 14 salários mínimos. Portanto, em 2025 estaremos a falar de 12.180 euros anuais. Quem receber menos de 12.180 euros anuais tem que se dirigir ao centro de saúde, fazer prova dos rendimentos baixos e aí passa a ter então direito a uma comparticipação mais alargada. Sim, nos medicamentos. Aumenta as percentagens. Estamos a falar sempre de medicamentos com receita. Sim, sempre medicamentos prescritos e comparticipados. E comparticipados pelo Estado. Que passam a estar, aqueles que são comparticipados a 90% têm uma majoração de 5%, passam para 95%, e os restantes escalões têm um aumento de 15%. Muito bem. Na comparticipação. O que importa aqui referir, e este é um dado mesmo muito importante, em qualquer escalão, independentemente da comparticipação, ou seja, se ser 37%, 69%, se o utente que beneficia deste regime especial escolher um dos 5 mais baratos do tal grupo homogéneo, voltamos ao início, esses medicamentos vão ser comparticipados em 95%. Ou seja, imaginando que era um medicamento que era comparticipado a 37%, não tem uma majoração apenas dos tais 15%, mas sim passa para 95% se optar por um dos 5 mais baratos. Ou seja, aqui é mesmo essencial pedir medicamento genérico mais barato. E essa é a nota dominante deste episódio, deste podcast. É sempre pedir na farmácia o genérico mais barato e fazer referência exatamente a isso, que quer o genérico e que quer o mais barato para poder usufruir da comparticipação máxima que está ao dispor da população. Nós não temos muito mais tempo, Susana, mas eu gostava que me falasses ainda de outros apoios que possam estar disponíveis, não só para medicamentos em concreto, mas não sei, para óculos, para próteses dentárias. Há apoios disponíveis para alguma camada da população? Sim, os idosos que beneficiam do complemento solidário para idosos, para além dos benefícios nos medicamentos, também têm alguns benefícios na área da saúde, nomeadamente na comparticipação de próteses dentárias e óculos e lentes. Óculos e lentes, armações e lentes, neste caso, sim. Neste caso, as despesas são reembolsadas após a aquisição, sendo que nos óculos e lentes estamos a falar de 75% da despesa até um valor máximo de 100 euros, e este benefício pode ser utilizado 2 em 2 anos. Okay. No caso das próteses dentárias, e são próteses dentárias removíveis, comumente chamadas placas, sim. Também é 75% da despesa que é reembolsado, mas aqui vamos até um valor de 250 euros máximo e de 3 em 3 anos. E para fazê-lo têm que entregar junto do centro de saúde a prescrição desse produto, dos óculos ou das próteses dentárias, e a primeira vez que faz este pedido de reembolso têm de comprovar a sua situação como beneficiário do complemento solidário de idosos. A partir daí, quando for fazer um segundo reembolso, já fica referenciado. Já fica referenciado, então aí só necessita então da prescrição e da fatura que comprova o pagamento do produto. Estamos então a falar de um conjunto de apoios para
para uma parte da população muito mais desfavorecida, não é? E que agora beneficia deste complemento solidário para idosos, é provavelmente, não é com toda a certeza, a faixa da população que mais despesas tem na área da saúde, e também por isso é que ela conta com mais apoios. É verdade que para todas as outras há muitas despesas na farmácia para suportar, mas lá está, a saúde em primeiro lugar, é aquilo que costumamos sempre dizer, e vamos continuar aqui também nós, do nosso lado, a acompanhar este mercado, e a Susana Santos vai continuando a produzir os estudos que a DEC Proteste habitualmente publica, para acompanhar o preço dos medicamentos, a evolução do preço dos medicamentos, também a relação dos portugueses com os genéricos, e sempre tentando dar as melhores recomendações para que cada família possa, dentro daquilo que é o seu cenário e daquilo que é o seu enquadramento financeiro, aproveitar estas dicas. Muito obrigada, Susana. Obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado. Eu sou Ana Santos Gomes. Este episódio teve a produção do Cláudio Nogueira. Até à próxima.